Inspirado, meus irmãos, por esse momento, por esse tempo de culto, ao qual nós idealizamos, sonhamos, eu gostaria de trazer uma reflexão bíblica, justamente a partir da perspectiva, né, de que nós precisamos olhar para a realidade à nossa volta e educar os nossos filhos e criar e constituir família, como disse a Rosângela aqui, para que sejam cristãos, homens, mulheres, tementes a Deus, servos e servas do Senhor. Cabe a todos nós uma grande responsabilidade. Eu almoçava na casa de um casal muito querido hoje, irmão José e irmã Thalita, né? E ele estava contando um pouquinho ali da sua trajetória de trabalho e a empresa destacando a importância da sua atividade. Eu comentava com ele que algo comum que está acontecendo no mercado de trabalho hoje em dia é que algumas empresas estão vendo a importância de dar emprego, né, de dar oportunidade a pessoas que já não são tão jovens e que às vezes a energia física não é tão evidente, mas algo tem surpreendido muitos empreendedores. Aqueles que têm mais idade muitas vezes produzem 3, 4, 5, 6 vezes mais que os novos que estão chegando. E por que isso? Isso está também vinculado a uma realidade, e quando eu faço destaque a isso, eu não me refiro de um modo generalista. Sabemos que isso não é com todos, mas sabemos também que é uma característica que está acompanhando uma boa parte da juventude. Uma certa indisposição, uma certa dificuldade de lidar com os desafios da vida e de se apresentar para trabalhar sem medo de trabalhar. Realmente encarar os desafios que estão à frente. Junto com isso, queridos, eu fico pensando que quando nós oramos, abençoando e profetizando, né, sobre a vida dos bebês que estão na fase gestacional, como nós fizemos agora há pouco, nós temos a oportunidade também de levantar aqui alguns questionamentos. Como será o mercado de trabalho que estes bebês enfrentarão quando chegar a vez deles? Como estará o mundo, meus irmãos, para estas crianças que vão nascer? Que mundo nós vamos oferecer a elas? É importante nós entendermos e compreendermos que existe um processo cíclico que pode ser vicioso ou virtuoso. E o ideal é que seja um processo virtuoso, onde as novas crianças que nascem, elas possam ser inseridas dentro de um ambiente saudável, de um ambiente abençoador. Discutíamos no curso Contra a Cultura, recentemente, o tema a respeito do feticídio, que é a prática do aborto, e falávamos sobre a importância, meus irmãos, de defendermos que a palavra de Deus nos mostra a importância de sermos sempre a favor da vida. Sempre a favor da vida, porque a vida pertence ao Senhor, é Ele quem dá a vida, e somente Ele tem autoridade para tirá-la. Mas discutíamos, inclusive, e aqui eu aproveito para fazer uma fala, até justificando ou explicando a oração que fizemos há pouco, falando sobre filhos nascidos no coração. Há muitos, meus queridos, que estão colocando filhos no mundo, mas sem responsabilidade, fora daquilo que é o ideal de Deus. É interessante que as pessoas elas não conseguem enxergar que determinadas abordagens que fazem a favor de práticas e de hábitos e do casamento fora daquilo que é o padrão de Deus, gera filhos fora do casamento, gera crianças que não foram desejadas, crianças que não foram planejadas, crianças que infelizmente acabam sendo expostas a uma série de torpezas que a natureza humana, infelizmente, tem a capacidade de realizar. De maneira, queridos, que eu entendo e compreendo que cabe a nós, enquanto igreja, povo do Senhor, e eu não me refiro apenas a nós, Igreja Batista Novo Mundo,
E Deus está levantando em muitas igrejas, em várias denominações, um movimento em favor de adoção de crianças, ao qual, meus irmãos, eu sou totalmente favorável, como os irmãos já bem entenderam. E eu gostaria que os irmãos, que nós pudéssemos nos unir em oração, porque o processo de adoção no Brasil, ele é um tanto quanto complicado. Existem exemplos e casos de grandes traumas e dificuldades, mas também existem vários exemplos extraordinários, maravilhosos, de crianças que foram adotadas, que foram amadas, que foram cuidadas. Um amigo meu que passou por essa experiência de ter sido adotado e que foi membro dessa igreja, na verdade ainda é membro dessa igreja, eu já contei outras vezes, mas, enfim, ele falava que a percepção que ele teve foi de ter sido amado por uma família que o acolheu. Aquilo substituiu o sentimento de rejeição da primeira situação. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós podemos ressignificar os nossos traumas. Nós podemos lidar com as coisas difíceis da vida, dando a elas um sentido diferente. E cabe a nós escolhermos se vamos reclamar, murmurar, em alguns casos, infelizmente, mais se parece com um choramingar, ou vamos então levantar a cabeça e seguir em frente. Eu estou desenvolvendo um texto por causa dos estudos e eu tenho estudado um pouco sobre a vida de um homem chamado Viktor Frankl, e ele foi o idealizador daquilo que é chamada logoterapia. Eu já comentei isso como ilustração e isso cabe nesse momento novamente. Em contrapartida, um outro filósofo, Hans Jonas, ele, acerca do mesmo fato, do mesmo evento, tem uma percepção totalmente diferente. No escrito O Conceito de Deus após Auschwitz, Hans Jonas ele vai dizer que ele se depara com um Deus impotente, que não socorreu aqueles que foram acometidos em Auschwitz e outros campos de concentração da época. Mas nós encontramos esse outro homem que também, ambos judeus, ambos filósofos, ambos atuantes na ciência, nos estudos, e ele vai colocar que o sofrimento tem o seu papel na história da humanidade. O sofrimento tem o seu propósito, as lutas, as perdas, as dificuldades, elas têm o seu papel de contribuição para a formação de caráter, para tornar os seres humanos melhores do que eram antes do sofrimento. E, meus queridos, nós nos deparamos com uma sociedade que busca a todo custo minimizar todo tipo de sofrimento e buscar altamente, com intensidade, o prazer, o conforto, o lazer. Claro que na medida certa também são necessários e importantes. E nós olhamos para a palavra de Deus e identificamos que, inclusive o texto nós leremos agora, a realidade à nossa volta é uma realidade cruel. É uma realidade muito cruel. Eu gostaria que você me acompanhasse agora em 2 Timóteo capítulo 3, esse texto já foi alvo das nossas atenções, mas retomamos porque ele tem algo muito especial para falar conosco nessa noite, porque esse texto ele vai nos colocar, sabe de que maneira? Preparados para qualquer situação. Preparados para qualquer situação. A imagem que me veio à mente foi de alguém se exercitando, preparando o seu corpo para enfrentar a vida. Não é assim que acontece? Os atletas, eles fazem musculação, ginástica, eles têm uma disciplina para que eles possam permitir o seu corpo alcançar o potencial de força, de velocidade, de intensidade para alcançar os seus objetivos. E para que isso aconteça é necessário um preparo, é necessário você subjugar este corpo a processos que lhe colocarão em situações de pressão, de tensão, de disciplina,
visando um bem maior, visando algo lá na frente. Ou mesmo aqueles que praticam exercícios, os quais todos nós deveríamos, para uma saúde equilibrada, para o bem-estar físico. Não necessariamente para esculpir o corpo, algo que eu não vejo tantos parâmetros assim, mas para termos uma qualidade de vida cada vez melhor. Então, queridos, quando nós olhamos para estas situações e principalmente para a vida, nós vamos ler um texto que nos coloca diante da seguinte situação: preparados para qualquer situação. 2 Timóteo 3, a partir do verso 1, estou lendo na Nova Versão Atualizada, e o texto bíblico diz assim: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor, nós agradecemos por esta palavra inspiradora, palavra, ó Deus, esclarecedora, orientadora, palavra, ó Deus, que nos dá direção, que nos dá explicação, que nos prepara para enfrentar, ó Pai, qualquer situação. Que possamos agora juntos, ó Deus, aqui extrair desta palavra, ó Deus, ensinamentos, aplicações para todos nós aqui. Aqueles papais e mamães gestacionais, aqueles que já estão com seus filhos no colo, aqueles que já estão com seus filhos chegando na adolescência, entrando na juventude, aqueles que já têm filhos jovens, aqueles, ó Pai, que estão vendo seus filhos se casar, aqueles, ó Deus, que estão vendo seus filhos gerarem netos, aqueles, ó Pai, que estão numa fase da vida de se colocar, ó Pai, na posição de conselheiros, e como precisamos, ó Pai, destes homens e destas mulheres vividos, experimentados ao longo do tempo, e que permanecem fiéis ao Senhor, para, ó Pai, nos ajudar na caminhada, para nos ajudar, ó Pai, e ajudar os mais jovens nas suas escolhas. Oramos, ó Pai, agora por todas as gerações, e que esta palavra alcance todas as gerações, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.
Paulo ele está, de um modo muito direto, falando com seu filho na fé, Timóteo. Minha querida, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que você seja mãe de muitos filhos. Que Deus te dê um homem segundo o coração dele. E eu faço dizendo de verdade, não apenas por circunstância. Deus te abençoe, Aloma. Amém? Os pais dela lá em Almirante Tamandaré dizem também. Amém. Né? Amados, deixa eu tomar uma água agora aqui, irmãos. Texto de Timóteo, Paulo ele é muito direto, conversando com ele. Inclusive, aparece isso no verso 1. Você precisa saber disto. Lá no verso 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino. E no verso 14, quanto a você. Então veja que há aqui uma palavra de um homem mais experiente, maduro, de um pai, de um mentor, que está instruindo um jovem pastor. Pastor mais experiente, instruindo um pastor mais jovem, porque esse era o relato, esta é a cena, este é o quadro. E ainda que talvez você possa pensar assim, bom, eu não sou pastor ainda, quem sabe Deus há de levá-lo para essa direção também, pastora, missionário, missionária, e como precisamos destes, meus queridos, na pregação da palavra. Ele vai trazer, meus irmãos, aqui alguns conselhos, procurando oportunizar a Timóteo o preparo adequado para enfrentar qualquer situação. E eu divido aqui a nossa análise do texto e as aplicações em duas partes. A primeira delas falando sobre a necessidade de estarmos preparados para enfrentar o pior. Preparados para enfrentar o pior. Em nome de Jesus, irmãos, eu não estou dizendo que estes meninos e estas meninas que estão sendo gestados, somados àqueles que já estão aí correndo, eles com certeza se depararão com o pior. Não desejo isso para eles. Mas nós podemos entender e compreender, porque assim como aconteceu com você, ao longo da sua vida, várias vezes você se deparou com o pior, não é verdade? O pior que você não esperava, que você não queria, que você não desejava. Mas Paulo ele está dizendo a Timóteo, você precisa saber disto. Eu gosto dessa palavra objetiva, direta de Paulo ao coração de Timóteo. Você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então o verso 1 deixa claro que ele devia se preparar para o pior. E Paulo ele estava dizendo para Timóteo, muito provavelmente, e eu imagino que isso fica evidente no texto, que Timóteo teria que lidar com esta realidade. Paulo já estava perto do final da sua vida, ele já tinha percebido isso, compreendido isso, tanto que ele vai falar um pouco mais à frente, na mesma carta, no capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No verso 6 ele diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Então Paulo ele entendeu que os seus dias estavam terminando, e quiçá, meus irmãos, você e eu possamos ter a maturidade, a sobriedade, o equilíbrio, o domínio próprio, de chegarmos numa fase da vida em que a gente vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ah, meus irmãos, que coisa linda. Quem crê, quem teme, quem é fiel e persevera, ele chega preparado para enfrentar os momentos mais difíceis. Deus lhe dá condições e graça para enfrentar as piores das situações. E Paulo ele descreve então estes cenários, né? Primeiro, eu quero destacar aqui Paulo falando sobre o fato de que existirá
ao futuro de Timóteo, existiria ao futuro de Timóteo, o qual se confirmou, se cumpriu na vida dele e ainda se perpetua até os nossos dias, que nós iremos conviver com o pior do ser humano. É fato, meus queridos, que os nossos filhos, eles ainda vão também se deparar com coisas terríveis que o ser humano pode fazer. Como, por exemplo, criar campos de concentração e colocar pessoas morrendo de fome, torturados emocionalmente, fisicamente. Coisas que poderão fazer algumas pessoas desacreditar ainda mais. Mas aqueles que conseguirem suplantar tais situações na dependência de Deus, conseguirão entender que, apesar de tudo isso, é possível seguir em frente. Tive a oportunidade de conhecer a irmã Ana Vronsky, mamãe do nosso irmão Jan Vronsky, foi membro da igreja até alguns anos atrás, mulher que passou pela experiência do Holocausto e que morreu próximo dos seus 100 anos, né? Não lembro se era 98, 99, quando ela faleceu. E eu conversava com a Neuza, a primeira vez que a conhecemos, né? Interessante como uma pessoa que sofreu tanto, que passou por tantas lutas, chega a ter essa longevidade. E é impressionante quando a gente estuda, os irmãos percebem que eu gosto um pouco de história, e quando a gente estuda e lê algumas biografias, algumas histórias de pessoas que passaram pelo Holocausto, muitas, meus irmãos, chegaram a próximo de 100 anos e algumas passaram de 100 anos. Apesar do intenso sofrimento ao qual foram expostos ou expostas. Deus dá ao ser humano uma condição de lidar, desde que a gente busque na dependência dele, sabermos administrar os sentimentos e canalizar os traumas e as dificuldades de um modo positivo. E isso é possível. Paulo ele está descrevendo, meus irmãos, um relato que, inclusive, toma um certo tempo enquanto a gente lê, as características e estas evidências de que o pior do ser humano pode ser observado no egoísmo, na avareza, no orgulho, na arrogância, na desobediência aos pais, na ingratidão, na impiedade. Verso 3 ele vai dizer, sem afeição natural, ou seja, pessoas que não estão inclinadas desde o seu nascimento a não praticar o bem, mas ao contrário, o mal. Ele usa uma outra expressão aqui na NAA, implacáveis. Implacáveis. Tem pessoas, meus queridos, que elas são implacáveis ao executar o seu intento maligno. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. E aí você pode voltar os seus olhos, e aí, amados, nós nos deparamos com o pior do ser humano. O pior do ser humano está vinculado justamente à queda, à natureza propensa à prática do mal. Então, meus queridos, nós entendemos e compreendemos que todas estas atrocidades, elas estão vinculadas a uma natureza propensa à prática do mal, a qual só pode ser revertida ou convertida para o bem, quando há uma experiência de uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo ele descreve o pior do ser humano, mas ele também descreve o pior dos cenários. Os versos de 2 a 5, nós podemos aqui também aglutinar tudo isso. O pior dos cenários das relações humanas. Porque todos estes atos, estas atitudes e estes pecados tornam as relações humanas difíceis, pesadas, complicadas. O pior dos cenários, convivendo com pessoas que têm esta índole. Também nós encontramos, meus irmãos, Paulo descrevendo um cenário caótico, um cenário social caótico e carregado de imoralidades e de rebeldia.
Os versos de 6 a 8 deixam isso mais claro. Fique também longe destes, pois entre estes, ou seja, aquele grupo que descreve o pior do ser humano, entre estes se encontram quem? Os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. E ainda que o texto agora lhe faça menção e direcionamento à figura feminina, até mesmo por causa do aspecto cultural em que Paulo estava inserido, porque esta era o que prevalecia, a predominância. Mas nós temos aqui elementos que podem ser aplicados tanto a homens quanto mulheres, que se colocam numa posição de alimentar a sua mente, de alimentar a si próprio com o único intuito de satisfazer os seus desejos humanos, desejos imorais, desejos estes que levam as pessoas, e o texto diz ali, sobrecarregadas de pecados. Quantas e quantas são estas realidades às quais nós nos deparamos. E, amados, é importante nós entendermos que são com estas pessoas que a igreja trabalha. Porque a natureza humana traz isto, e nós, seres humanos, estamos vinculados a esta realidade também. Além do cenário social caótico, carregado de imoralidade e rebeldia, além do cenário caótico das relações humanas, há também um cenário caótico de perseguição contra a igreja. O verso 12, ele vai dizer, na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós vamos assistir um vídeo, meus irmãos, de alguns minutos, e eu entendo ser necessário, para que nós possamos nos deparar com algo que muitos de nós, muito provavelmente, não pensamos ao longo dos nossos dias. Viver o cristianismo do Brasil está sendo difícil, e cada vez mais. Mas eu pergunto a você, e eu peço que você me responda, se viver o cristianismo no Brasil é difícil, depois de você assistir esse vídeo. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados.
Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Qual a resposta que vocês dão à minha pergunta antes do vídeo? É difícil ser cristão no Brasil? Existem níveis de maior sofrimento de cristãos sendo expostos a dificuldades no Brasil, sim. Mas quando nós nos deparamos, irmãos, com estas realidades que o vídeo nos apresenta, a missão Portas Abertas é uma missão séria. Se você quiser conhecer mais, pesquise no YouTube, é muito fácil de você encontrar. Digite no Google ali, Portas Abertas, e você vai acessar um material vasto sobre a igreja perseguida. Precisamos, meus irmãos, nos levantarmos principalmente como intercessores e como campo missionário para enviar, ou melhor dizendo, como um celeiro de missionários e missionárias para enviarmos a estes povos, para que o Evangelho, a luz do Evangelho, possa alcançar a estas pessoas. Eu fiz questão de mostrar esse vídeo, meus irmãos, porque ele também faz destaque aqui ao fato dos filhos, por exemplo, de cristãos na Coreia do Norte, que os pais ficam receosos de repassar a fé cristã para os seus filhos, com medo do que vai acontecer com eles. Nós vivemos, irmãos, numa realidade totalmente diferente. Só que não porque nós não podemos. E é isso, meus irmãos, que nós temos que sentir fundo no coração. Hoje nós temos muitos cristãos que têm condições, mas estão se omitindo de compartilhar a sua fé com as novas gerações. Não porque o governo nos proíba. Temos dificuldade? Sim, temos. Mas, meus irmãos, não se compara a estas realidades, a estas situações. E a triste realidade a qual nos deparamos no Brasil é que muitos dos filhos de cristãos não estão se tornando cristãos de fato e de verdade por causa da omissão e da falha dos pais na educação dos seus filhos. Portanto, quando eu disse há pouco aqui, quando orávamos pelos pais e mães gestantes, nós precisamos, irmãos, nos unir a eles também em oração, no sentido de que, como igreja, possamos dar todo o suporte necessário na educação das crianças, na educação dos filhos. Temos um grande desafio, porque a sociedade hoje ela está levando os pais e as mães a uma prática de educação totalmente contrária ao que diz as Escrituras. Estão terceirizando a educação dos filhos para os professores e professoras nas escolas municipais e particulares. Querem que os professores façam aquilo que é a vez dos pais de fazer.
Nós precisamos, meus queridos, entender e compreender que este cenário é difícil, o cenário é caótico, como o próprio apóstolo Paulo já nos escreveu, inclusive da perseguição contra a igreja. E ele está dizendo, sim, esta perseguição, ela se efetivará mais e mais, mas nós não podemos nos omitir de fazer aquilo que nos compete. Como disse a Rosângela há pouco, orar na hora de dormir, orar quando levantar, orar ao chegar na escola, abençoar os nossos filhos, ler a Bíblia com os nossos filhos. E, meus queridos, eu estou pregando para mim mesmo também nesse momento. Porque quantas vezes, por causa do cansaço, das muitas atividades, nós queremos tão somente relaxar e temos uma boa justificativa, mas acabamos incorrendo num erro que poderá custar muito alto no futuro das nossas crianças. Cabe a nós nos posicionarmos, cabe a nós, apesar deste cenário ser real, podermos capacitar os nossos filhos. E aí nós caminhamos para o segundo ponto. Se nós vamos estar preparados para o pior, preparados para qualquer situação, então como se dá esse preparo? Como que o preparo ele vai se dar, né? Ele vai ser realizado? E aí nós avançamos a partir do versículo de número 10. E eu acho muito importante destacar, e muitas vezes nós lemos apenas aqueles versos ali que descrevem o pior do ser humano. Mas agora, preste atenção no que eu vou ler aqui. Você, verso 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Apesar de nós sabermos que nos deparamos com um cenário em que traz o pior do ser humano, nós também podemos conviver com o melhor do ser humano. Um ser humano que se coloca como um mestre para ensinar os mais jovens. Um ser humano, meus irmãos, que dá testemunho da sua conduta, que por meio do seu propósito de vida inspira, assim como inspirou a Timóteo, nos inspira hoje a continuar pregando o Evangelho. O melhor de um ser humano que, apesar das suas limitações e dificuldades, ele tinha uma fé, uma paciência e um amor e uma perseverança, a qual ele está dizendo: Timóteo, você me conhece. Você conhece a minha trajetória, você conhece a minha história, e eu quero estimular você a seguir nesse mesmo caminho. Ah, meus irmãos, é assim que você e eu devemos ser como pais. Poder dizer para os nossos filhos: sigam o meu exemplo. Isso é tremendo, irmãos. Isso impacta o meu coração. Podemos dizer aos nossos filhos: sigam o meu exemplo. Podemos dizer, como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é, por favor, não desvirtue aquele, não, mas nós somos humildes, e não, irmãos, isso aqui é uma questão de postura, de caráter. É uma questão de maturidade. Meu querido, você sabe como tem sido a minha vida, como tem sido a minha luta, verso 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. E foi em Listra, meus irmãos, que Paulo foi apedrejado a ponto de ser arrastado para fora da cidade e dado como morto. Mas que instantes depois ele se levanta, volta para dentro daquela cidade, vai para outras cidades e continua pregando o Evangelho. Porque, meus queridos, ele estava mergulhado e embebido pela ação do Espírito Santo, que fez dele este homem que serve de inspiração, mas muito maior do que Paulo, muito melhor do que ele mesmo, apesar de todo o seu testemunho. Ele não é o herói é Deus na vida de Paulo. A glória, meus irmãos, não é de Paulo. Apesar de eu fazer estes destaques, a glória não está nele, e ele bem sabe disso. Tanto que ele vai dizer
lá no texto de Coríntios, né? Para que eu não me exaltasse demais pelas experiências espirituais que eu tive, foi-me dado o espinho na carne, a saber, um espírito de Satanás para me esbofetear e mostrar para mim que eu sou pó, não sou nada perante aquele que é tudo. É nesta perspectiva, meus queridos, que nós precisamos estar preparados para agir como servos de Deus. Eu tentei, enquanto preparava a mensagem aqui, encontrar o melhor termo, o melhor adjetivo que pudesse descrever que tipo de pessoas nós devemos ser nesses tempos difíceis. Que tipo de cristãos nós devemos ser nesses tempos difíceis. E Paulo, então, ele vai dizer aqui a Timóteo, verso 14, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, o que nós devemos ser, o que nós devemos procurar em termos de estar preparados nesses tempos difíceis, agir como servos de Deus. De que maneira nós devemos agir como servos de Deus? A semelhança do que nós já destacamos a respeito do testemunho do apóstolo Paulo. De alguém que não recuou. De alguém, meus irmãos, ao qual depois de refletir muito sobre várias coisas, e ainda que possa continuar sendo aplicado a palavra incansável, eu começo a descrever Paulo com uma outra expressão, que é mais forte do que esta. Porque com certeza durante a sua vida várias vezes ele cansou. Mas Paulo foi imparável. Ele não parava de pregar o Evangelho. Ele não parava de ensinar. Ele não parava de orar. Ele não parava de fazer e cumprir a vontade de Deus. Ele não parava de ser servo de Deus. Portanto, meus queridos, várias vezes nós podemos sermos absortos por um pensamento de preparo para a aposentadoria, a qual eu não destaco, ou eu não digo que não seja importante tomarmos medidas para o nosso envelhecimento. Mas o nosso envelhecimento, meus irmãos, não pode acontecer de um modo abrupto e anteciparmos o nosso sepultamento em vida. Infelizmente, tem muitos cristãos, meus irmãos, que antecipam o seu sepultamento em vida. Acham que a aposentadoria é morrer, que não tem mais utilidade. E isto não é verdade. Isto não é verdade, meus irmãos. Para você que é jovem, nunca alimente esse tipo de pensamento. Para você, meu irmão, minha irmã, que já está com experiências somadas ao longo da vida de muitas, Deus continua querendo usar você para glorificar o nome dEle na sua vida. Como é gostoso, meus irmãos, conversar com homens e mulheres experientes, servos e servas de Deus, que nos ensinam a não pararmos jamais de ser exemplo para os nossos filhos, não pararmos de ensinar a verdade, não pararmos de lermos as Escrituras, não pararmos de aprender, não pararmos de orar, não pararmos, meus queridos, de evangelizar, de pregar e de estimular as pessoas a fazer a vontade de Deus. Mas eu vejo também Paulo incentivando a Timóteo e a todos nós a sermos servos de Deus, fiéis e perseverantes, né? Permaneça naquilo que você aprendeu. Seja fiel àquilo que você aprendeu. Persevere nessa caminhada. Mas caminhando para o final, eu faço
ênfase e dou destaque, meus irmãos, ao fato de que Paulo está nos estimulando a sermos servos de Deus habilitados. Guarda esta palavra. Habilitados para toda boa obra. Verso 17. Que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado para toda boa obra. O que é alguém habilitado para toda boa obra? Alguém, meus irmãos, que ao longo da sua vida, e é isso que Paulo está estimulando Timóteo a continuar buscando, tanto que ele vai dizer assim: permaneça naquilo que você aprendeu, continue frutificando, para que você seja cada vez mais um servo de Deus perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É também a Timóteo que Paulo vai dizer: apresenta-te como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, meus queridos, caminhando para o final aqui, o melhor preparo que você pode dar para os seus filhos, vocês, meus queridos aqui, que já são pais, vocês que estão se tornando pais agora, nesse tempo tão especial de suas vidas, o melhor preparo que nós podemos dar aos nossos filhos é habilitá-los na palavra. Habilitá-los na palavra. E como é que a gente vai habilitar-se e habilitar outros na palavra? Conforme o texto no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. É impossível sermos habilitados para toda boa obra se nós negligenciarmos o estudo das Escrituras e da Palavra de Deus. Queridos, enquanto igreja, nós estamos oferecendo diversos cursos. Estamos oferecendo, meus irmãos, dentro do nosso jeito de ser, processos de discipulado. Recentemente fizemos aqui a formatura, não lembro de quantos homens que se formaram, 10 homens? Enfim, um grupo de homens aí no processo de discipulado. Aqueles homens estão melhores preparados, melhores habilitados para viver. Está no horizonte, em breve nós teremos aí divulgações, teremos também discipulado para mulheres. Meus irmãos, a questão é a seguinte: só não cresce quem não quer, só fica estagnado quem quer, porque é possível e é acessível a todos nós continuarmos aprendendo e crescendo mais e mais na palavra de Deus. Devemos ser imparáveis no estudo das Escrituras, para nos tornarmos servos e servas de Deus, habilitados e habilitadas para toda boa obra. De maneira, queridos, que nós assim estaremos preparados para qualquer situação. Preparados para enfrentar o pior do ser humano, o pior dos cenários, o cenário caótico das relações humanas, o cenário social caótico e carregado de imoralidade, rebeldia, o cenário caótico da perseguição contra a igreja. Estaremos preparados para agir como servos de Deus, assim como foi o apóstolo Paulo, homem que insistiu, perseverou e até o final da sua trajetória, da sua vida, manteve-se firme. E eu encerro aqui a minha palavra no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos colocar em pé. Quantos desafios temos à nossa frente? Você está preparado? Você está preparada? Como está
a preparação dos seus filhos. Queridos, nós devemos orar por eles, abençoá-los todos os dias da nossa vida. Orar por eles, vocês pais e mães grávidos, se acredito que já o fizeram, mas continuem a fazer, e se porventura ainda não fizeram, hoje à noite chegue em casa e papai coloque a mão sobre a barriga da mamãe, sobre essa criança, e comece a profetizar a bênção na vida desse bebê. Consagre desde o ventre da mãe esta criança, para que ele seja um homem temente a Deus, ou uma mulher temente a Deus, um servo, uma serva de Deus. Aqueles que já os têm, que busquem isto, aqueles que estão procurando construir isto, amados, eu quero mais uma vez desafiar a igreja. Vamos pensar com carinho, vamos começar a orar, meus irmãos, por este processo de adoções de filhos que são nascidos do coração. Nós vamos fazer, ao longo do tempo, trazer casais que vão dar testemunho para nós dessa experiência maravilhosa. Casais, inclusive, meus irmãos, que já tinham filhos e que adotaram mais um, adotaram mais dois, e que estão podendo ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. É tempo, meus queridos, não de cruzar os braços. É tempo, meus irmãos, não de ficar deitado em berço esplêndido. É tempo, meus queridos, de dobrar os joelhos e clamar pela nossa nação, clamar para que Deus use o Brasil como um celeiro de homens e mulheres que se levantam e que se levantarão como instrumentos da sua graça para todo o mundo. Que Deus nos permita, meus irmãos, aproveitar a liberdade que ainda existe em nosso país, para prepararmos o máximo possível, nos prepararmos o máximo possível, para podermos levar o Evangelho adiante, meus queridos, porque os sinais dos tempos cada vez mais se cumprem, e cabe a nós fazermos a vontade do Senhor. E juntos possamos adorar ao nosso Deus nesse momento. Convido você para fazermos isso com todo o nosso coração, enquanto nós cantamos, e logo após nós vamos orar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Só a igreja declara amém, amém e amém. Nós podemos continuar declarando. Erga sua voz, declare amém. No Antigo Testamento nós tínhamos um momento muito especial. Era quando o pai, ele declarava bênção sobre a vida dos seus filhos. Esaú, infelizmente, perdeu o direito de receber a bênção da primogenitura, porque o seu coração estava desfocado daquilo que é a vontade de Deus. Uma prática que tem se perdido. Eu não fui criado nesse ambiente, mas eu vi isso acontecer várias e várias vezes, em que o filho chegava em casa ou saía de casa e ele esperava do pai ou da mãe o quê? A bênção. Deus te abençoe, meu filho. Eu gostaria que nós pudéssemos orar nesse momento. E nós temos espaço suficiente, queridos, para a gente se afastar um pouquinho mais. O que eu gostaria de sugerir, se você quiser participar, você vai ser abençoado. Se você porventura, por alguma razão não quiser, fique bem tranquilo, porque a bênção voltará para mim. Vamos se afastar um pouquinho, só eu quero fazer um movimento com vocês agora. Pode vir, o pessoal que está na fileira da frente, vem para cá. Isso. Quem está lá no fundo, vai um pouquinho mais para o fundo. Quem está aqui, que eu gostaria que você pudesse agora, ao orarmos, e, se possível, famílias juntos, os núcleos familiares, se possível, filhos junto com os pais, casais juntos, marido, esposa. Eu quero orar em nome de Jesus, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando a sua história, a sua trajetória. E eu quero que nesse momento você possa estender as mãos, e uma delas você levanta e a outra você coloca sobre o coração, se você quiser
me acompanhar nesse momento. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, a qual recebemos, ó Deus, do teu trono de graças, por intermédio da ação do teu Espírito em nós. Graças te damos, ó Deus, pelos testemunhos que ouvimos da trajetória de Paulo e Timóteo. E nesse momento, ó Deus, eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs, na autoridade do nome de Jesus, e na condição, ó Pai, de ministro do Evangelho, ao qual, ó Deus, o Senhor me chamou, e com humildade, ó Deus, e na autoridade do nome de Jesus, que este homem, neste momento que me acompanha, que este homem possa ser mais ainda usado pelo Senhor, que aqueles que aqui estão e são pais de família, o Senhor, ó Deus, os abençoe, para que eles sejam homens segundo o teu coração, para que sejam homens nesta hora, eu declaro, homens que amem suas esposas como Cristo amou a igreja, homens que vão ser exemplos. Se hoje não podem dizer como Paulo, siga o meu exemplo, faça como estou dizendo, veja como aconteceu comigo, se tornarão em nome de Jesus homens que poderão ter autoridade para dizer aos seus filhos, sigam o meu exemplo. Também eu oro pelas mães que aqui estão, para que sejam mães segundo o teu coração, Pai, para que sejam mulheres, ó Deus, que respeitam seus maridos, que veem, ó Deus, a importância dos papéis que cada um tem no lar, que sejam, ó Deus, mães que profetizem bênção sobre seus filhos, aqueles já nascidos, aqueles que ainda vão nascer, aqueles que ainda serão gerados, para aqueles que também serão gerados no coração, Pai, que sejam mães abençoadoras, que sejam mulheres como foi Débora, que sejam mulheres, ó Deus, como foi, ó Deus, Maria, que ensinou Jesus no caminho, na lei. Pai, em nome de Jesus, que sejam mulheres como foi Maria enquanto serva, ó Pai, que sejam mulheres que digam como disse Maria, eis aqui a tua serva, seja feita a tua vontade. Também aos filhos, aos jovens, aos adolescentes, às crianças que aqui estão e que estão lá no Espaço Kids, nós agora abençoamos toda esta geração, estas novas gerações, que o Senhor levantará, Pai, do nosso meio, meninos e meninas, ó Deus, que serão luzeiros neste mundo, instrumentos da Tua graça, que serão porta-vozes na pregação do Evangelho, serão, ó Deus, instrumentos, ó Deus, nos vários campos da sociedade, serão profissionais excelentes e testemunhando o nome de Jesus por onde quer que passarem. Que o Senhor levante, ó Deus, missionários e missionárias, pastores e pastoras, para conduzir o rebanho do Senhor. Nós abençoamos, ó Deus, a cada família aqui, que à tua frente o Senhor possa conduzir você, possa te dar visão, que você contemplará pelos olhos da fé a direção que o Senhor estará te dando, que por detrás Deus te proteja e te guarde e te livre de toda a seta do maligno, que à tua direita o Senhor possa abençoar, que possam ser todos aqueles que estiverem ao teu lado abençoados como você será, à tua esquerda que o Senhor possa livrá-lo e guardá-lo e abençoá-lo em todas as direções. Pai, abençoe, ó Pai, as nossas famílias, abençoe as nossas casas. Eu peço a bênção do Senhor sobre todos que aqui estamos, porque vivemos dias difíceis. A tua palavra já tem se cumprido e se cumpre em nossos dias também. E ó Pai, nós queremos, assim como vimos, ó Deus, nas Escrituras, sermos servos de Deus, servas de Deus, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, em nome de Jesus, e para a glória e honra do Senhor, amém, graças a Deus, amém. Vamos louvar o Senhor com uma salva de palmas, queridos, que Deus abençoe, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, e que você receba esta palavra no coração, que você multiplique esta palavra na sua vida, na vida dos seus filhos, que
que você possa orar abençoando a sua casa. Quando chegar em casa hoje, não vai ver Fantástico, não. Não vai ver série. Chega em casa, reúne a família e vai orar. Depois, se você quiser brincar, descontrair alguma coisa, tudo bem, mas antes, chega em casa e vai orar com a tua família. Abençoa a tua casa, abençoa o teu lar, abençoe a sala, o quarto, abençoe a cozinha. Ah, pastor, que negócio é esse? Meio místico? Irmãos, é a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela chega onde a gente proclama. E você tem autoridade em nome de Jesus para proclamar a bênção de Deus aonde você chega. Faça isso para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém? Deus abençoe, queridos. Um abraço. Vão na paz. Uma ótima semana. Em nome de Jesus.